executamos, cara. Vapo, 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 vapo. Executamos, cara. Vapo, vapo. Vai ao encontro. Ele disse o seguinte: já escuto esse papinho de Flamengo na cola há mais de um mês. No entanto, a verdade é que o Flamengo não conseguiu diminuir a vantagem do Palmeiras até agora. Não tá. Vamos lá, maiores distâncias do líder para o vice, 22 rodadas. São Paulo em 2007, 15 pontos. Palmeiras em 2022, isso, retrospecto de pontos corridos com 20 times, ou seja, desde 2006. Palmeiras 2022, 9 pontos. São Paulo 2006, 9 pontos. Atlético Mineiro 2021, 8 pontos. Corinthians 2015, 8 pontos. Sabe a semelhança ali, Felipe? Todo mundo foi campeão. Exato. Aí as maiores arrancadas. Flamengo 2009 era o 10º com 9 pontos atrás, né? Nessa mesma faixa de campeonato. São Paulo em 2008 era o 5º com 8 pontos a menos do que o líder Grêmio, quando ele virou. Quais as coincidências? Os dois foram campeões. Exato, nesses dois casos. Ô Pedro, o nosso telespectador falou, tá todo mundo falando da arrancada do Flamengo, é uma arrancada inócua? Não, Boa tarde pra você. Não é uma arrancada inócua. Boa tarde pra você. Boa tarde. Boa tarde a todos, aliás. Bonita camisa, ajeitou a gola, obrigado, tá brilhante. Valeu, Boa tarde, José. obrigado. Fã de esporte em casa com a gente. O fã de esporte, ele tem lá sua razão, ainda que com uma dose de provocação, e tá tudo bem, porque o torcedor é assim. Porque, de fato, a gente, há um mês atrás, o time do Dorival já jogava bola, já mostrava evolução, a gente falava, pode chegar, pode brigar. Nos últimos 6 jogos, 6 rodadas, sabe quanto o Flamengo tirou do Palmeiras? Quanto? Nada. Ganhando todas, hein? Nas últimas 8 rodadas, só esse recorte tirou 2. Se a gente ampliar o recorte para as últimas 10 rodadas, sabe quanto que o Flamengo tirou do Palmeiras? 1 ponto. Não é que a gente está aqui, que está torcendo para o Palmeiras, ou secando o Flamengo, não é isso. É que o desenho do campeonato nos aponta que é muito difícil tirar ponto do Palmeiras. Exato. Mas vocês não conhecem o Flamengo, não sabem o que a gente fez. Todo mundo está aqui, a gente, dia após dia, semana após semana, a gente elogia o desempenho do Flamengo. O problema é que o Flamengo do Dorival, ele é elogiado, ele é festejado, ele arranca para vitórias, ele ganha 6 jogos seguidos no Brasileiro. Só que o Flamengo do Dorival também paga uma conta de quando o Dorival ainda não estava lá. O Dorival paga uma conta do início do campeonato, que o Palmeiras abriu muito. Então agora, por mais que ele vá ali, Palmeiras ganha, Flamengo ganha, Palmeiras ganha, Flamengo ganha, é difícil tirar essa diferença. É muito difícil pensar em tropeçar. Eu brincava aqui com o Facincani, o Palmeiras, se não vai bem, se não joga nada, ele arranca 1 ponto, ele dá um jeito de empatar. Se o Palmeiras é razoável, ele espera só o bote errado do adversário, ele vence, como foi no sábado. Então, assim, você pensar em pode chegar a 12 pontos, a depender do final de semana, 4 tropeços ou 3 tropeços que seja, você precisa ser impecável do Palmeiras, é difícil. Não é que o Flamengo não tem time para ser campeão brasileiro, não é isso, o papo não é esse. O Flamengo hoje está ali com o Palmeiras disputando, quem joga futebol mais bonito, mais vistoso, tem gente que prefere A, tem gente que prefere B. Então, acho que é muito do que o Palmeiras não deixa que os outros times façam no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras demora a vacilar, demora a derrapar. É difícil ver o Palmeiras assim. Então, é claro que a distância é grande. Agora, ao contrário do Facincani, que decretou ali no camarim para mim e para o Sormani que o campeonato tinha acabado, a gente falou que não era bem assim. Não foi isso que eu entendi? Não. Então depois você vai falar aqui que eu fiquei confuso. Eu acho que o jogo do fim de semana, você vencer fora de casa e cortar para 6, você muda a dinâmica. Você joga uma sombra no teu adversário. Você tira o Palmeiras dessa fase que ele está agora. Então, acho que tem muito jogo, tem uma decisão pela frente. Agora, é tudo no final de semana. Porque abrir 2, o Palmeiras podendo manter a sequência e se impondo sobre o Flamengo, fica muito mais difícil. Assim, cara. Tudo bem, Pedro? Abração para você, para o Sormani, para o Zé, para o fã de esporte conosco também. Eu absolutamente não falei nada disso, muito pelo contrário. Eu te disse que o jogo do final de semana vai ser a final antecipada do campeonato. Se ganhar, um abraço. Se o Palmeiras ganha, para mim, aí sim, o campeonato fica praticamente encaminhado, que aí seriam 12 pontos. A gente sabe que a matemática da situação, ela permite que você, restando mais de 12 rodadas, possa tirar uma desvantagem. Agora, que pela prática fica muito complicado, não. Se o Palmeiras ganhar, Facincani, ele só, do Flamengo, ele só não vai ser campeão se a Leila vender todo o time na metade do ano agora para na janela europeia. Sim. Se marcianos abduzirem o elenco. Exato. Praticamente acaba o campeonato, fica bem encaminhado. Agora, se o Flamengo ganha, ele de fato entra na briga mais do que já está. Mais do que já está. Porque aí seriam 6 pontos, um time embalado. O Palmeiras vai ter também de dividir competição mais para frente com a Libertadores, ou o time reserva do Flamengo
dar mais respostas que o time do Palmeiras, se eles jogarem, né, com as suas formações alternativas, digamos, né, o time tem mais possibilidade de vitória. Se bem que o Palmeiras não tem jogado com o time reserva, o Palmeiras tem jogado com o time dele e trocado uma ou outra peça de acordo com o desempenho físico desses jogadores. Então, a diferença é essa, né? O Palmeiras tem buscado resultados porque ele não tem alternado a sua equipe. Ele tem jogado com a sua equipe e mudado aquilo que o departamento enxerga que naquele momento não pode estar em campo. Como foi no final de semana, o Gustavo Scarpa levou uma pancada fora, Marcos Rocha por desgaste fora e assim sucessivamente. Então, não existe time alternativo do Palmeiras. Existe o time dele que está jogando e o Flamengo abrindo mão da sua escalação principal, porque ele sim tem a possibilidade de ter um segundo time tão forte quanto o primeiro, ou no caso, né, pelo menos competitivo em termos de brasileiro. Então, o que define para mim o campeonato vai ser uma vitória do Palmeiras no final de semana, ou então o Flamengo vencer o Palmeiras no Allianz Parque, porque aí ele retoma de vez um campeonato com 6 de desvantagem, ele tem total condição de buscar essa condição e aí teremos uma reta final maravilhosa. E aí, Zé? Eu acho que se o Palmeiras ganhar, acabou. Praticamente acabou, é difícil. Sim, a gente só não fala que acabou porque, ok, sim, precisa de um tsunami. Futebol, tudo é plausível, né? Tudo pode acontecer. Antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. Facinca, Pedro. O problema é que nós estamos falando de alto nível, né? De alto nível, de um rendimento altíssimo do Palmeiras, uma consistência dentro de 90 minutos que são poucas as equipes que nós podemos apontar, vamos dizer assim. Acho que o único seria o próprio Flamengo. O Facincani falou, é uma final. Então, se ganhar, praticamente coloca quantos pontos na frente do Flamengo? 12 pontos. São 4 jogos. 4 jogos. Para empatar. De um time que vem de 6 vitórias seguidas. Você tem que torcer para o Palmeiras perder 4 em rodadas perfeitas suas em 15 rodadas, em 13 rodadas. E um Dorival que já venceu o Palmeiras lá, né? Faltaram no Ceará. Sim, eu particularmente assim, acho difícil se o Palmeiras ganhar do Flamengo. Mas nós estamos falando dos 2 melhores times do futebol brasileiro. O Flamengo hoje joga um futebol que eu acho que é bem aquela coisa do futebol convincente, do futebol bonito, sim, do futebol onde ele vai jogar no Allianz Parque, ele não vai mudar a forma de jogar. Ele vai jogar como ele sempre jogou, com alguns cuidados, né? Lógico que tem que ter alguns cuidados, porque o time do Palmeiras você tem que estar atento a determinadas situações, mas ele não vai mudar o jeito de ser, não. Eu acho que o Flamengo vai continuar sendo o Flamengo, mas mesmo assim, acho que se o Palmeiras conseguir 3 pontos, ele está com uma mãozinha lá na taça. Sormani. Então, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos, uma vez mais, ao fã de esporte. A tabela do Palmeiras até o final do campeonato tem jogos mais complicados do que a tabela do Flamengo. O Flamengo tem um Fla-Flu. O Palmeiras ainda tem que jogar com o Atlético em Minas. Sim, o Flamengo joga com o Galo, mas é em casa, né? Joga em casa, exatamente. Essa daí é a agenda do Verdão. Recente, assim, né? A próxima. Olha, tem um Fluminense fora. Sim. Tem um Flamengo. Não, tem o próprio Flamengo. Vamos dizer que ele perca pro Flamengo. Aí tem o Fluminense, tem o Atlético. Na Libertadores, esquece. Nós estamos falando do brasileiro. Do Bragantino, esquece. O Atlético também. Mas aí ele tem o Atlético Mineiro fora, ele tem o Fluminense fora, ele tem o Flamengo em casa e ele tem mais um jogo. Atlético Mineiro ele pega em Minas. Acho que tem o Internacional, não me lembro. Internacional lá. A tabela do Flamengo... Última rodada do Inter. A tabela do Flamengo não é tão complicada assim. Ele pega Avaí em casa, Juventude fora, Coritiba fora. Olha, times que estão lá na segunda parte. Pega o Corinthians em casa, que é um time que não transmite mais segurança para ninguém. Recebe o Santos. Vai jogar com o América Mineiro fora. Time de deboche também. Meu Deus do céu. Aí recebe o Atlético Mineiro, Cuiabá, Internacional, Red Bull Bragantino. O Flamengo joga com times da parte de baixo, da metade da tabela para baixo. Mas eu vou te dar informação. Bastante, entendeu? No primeiro turno, o Palmeiras também jogou contra esses times aí, hein? Eu sei, mas... E foi líder. Sim. E tinha a melhor campanha fora de casa. Sim, mas acontece que aquele Flamengo que possibilitou essa abertura de início brasileiro aí. Dessa distância que existe hoje no campeonato, era o Flamengo do Paulo Souza, entendeu? Eu entendo o que você quer dizer. Então agora eu vou dar uma cutucada aqui no Pedro. Não, imagina, a gente não faz isso. Entendeu? Que é o seguinte, o Flamengo ficou se fiou nessa conversa fiada, né? De que, não pode demitir treinador, tem que dar tempo para mostrar se tem nada. Tem Errou, nada. troca.
Se tivesse trocado o Paulo Souza antes e o Dorival estava aí à disposição, talvez essa diferença fosse menor do que esses 9 pontos de hoje. Se eu talvez fosse 6. Talvez fosse 6. Não, eu estou me baseando pelo que o Flamengo está mostrando. São fatos. Entendeu? São fatos concretos. O Flamengo do Dorival é um time que não perde. O Flamengo do Paulo Souza era um time que não ganhava. Então é o seguinte, o dirigente tem que ter a sensibilidade. Não entre, olha, dirigente, não entra na história, não entra nessa conversa fiada na mídia. Entendeu? Não entra. Olha, essa pataquada aqui. Não pode demitir treinador. É preciso dar tempo. As semanas são cheias. Não há tempo para treinar. O Santos teve 2 semanas para treinar. Você viu o que ele apresentou ontem contra o América? Nada. O jogo de ontem foi melancólico. Então é o seguinte, o cara tem que ser bom. Botou lá, tem um dia para treinar, vai arrumar o time. Então manda o Cuca embora? O Cuca? Não, o Cuca acabou de chegar, pô. Faz 3 jogos. Já tá eliminado, não ganha de ninguém, o time não decola. Não, ele não montou esse time. Então ele não montou esse time. Não, ele tá 3 jogos no Atlético Mineiro. Sim. O Paulo Souza ficou um semestre. Não, mas o Paulo Souza também com 3 jogos também já queria chutar o ponto. Não, ele tá inventando muito. Não, você fala, tem que ser bom, chegar e ganhar. O Cuca não tá fazendo isso. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô. Você tá entendendo. Então, não entre nessa conversa fiada do Pedro Ivo, de parte da imprensa. O prazo que você defende são 3 meses, é isso? O prazo que defende são 3 meses. Não, são 2 meses. O Cuca mesmo já falou isso. 2 meses são suficientes para um técnico mostrar alguma coisa. Daqui a 2 meses o Cuca decola. Entendeu? E se não mostrar nada em 2 meses, vai ser demitido também. O futebol é dinâmico. Não há tempo para você. Vou esperar 1 ano, vou dar trabalho, vou esperar o trabalho frutificar, florescer, seremos campeões do mundo, conquistaremos a América. Papo furado. É dinheiro que deixa de entrar, torcida que te abandona, o programa sócio-torcedor que se desmantela. Vitor Pereira tem que sair? Lógico. Entendi. Óbvio, ainda mais depois da declaração que ele deu. No último sábado. Se bem, shit happens, você sabe disso. Ele pediu desculpas. Então pode. Ok, beleza. Não, eu acho que as coisas acontecem. Ele pediu, não foi uma desculpa convincente, mas ele pediu. Pelo menos não foi, não me convenceu. Mas teve humildade de pedir desculpas. Vai chegar lá. Bom, nós vamos chegar lá. Mas se esse Flamengo tivesse nas mãos do Dorival há mais tempo, essa diferença do Campeonato Brasileiro não seria tão grande, acentuada como é hoje, e o campeonato estaria aberto. Embora o Palmeiras tenha jogos difíceis pela frente, é o Palmeiras.